Olá, pessoal. Vocês sabiam que o brasileiro lê em média 2,3 livros por ano? A média mundial chega a 10 livros, enquanto na França essa média sobe para os 20 livros. O baixo índice de leitura é um de nossos males históricos e aponta para o empobrecimento dos debates brasileiros. É óbvio que o repertório amplo de leituras contribui para o amadurecimento do espírito crítico do cidadão. Afinal, o que é a realidade, senão a leitura que fazemos dela? No Brasil, além do alto custo de um livro, somado à falta de estímulo vinda do baixo investimento nos governos na educação obrigatória, os salários pagos aos professores são ridículos. E não há estímulo à disseminação e nem ao ato de cultivar a leitura e a criação de bibliotecas públicas acessíveis. No final das contas, como tudo neste país, a desigualdade social e a pouca vontade de nossos políticos em nada contribui para ampliar o conhecimento do cidadão que, pela Constituição, tem direito, sim, ao ensino gratuito e de qualidade. Mas nós sabemos que entre criar leis e cumpri-las, existe um distanciamento quase abismal no Brasil, principalmente nesses tempos de obscurantismo em que vivemos. De qualquer forma, the book is on the table. Essa foi a primeira frase que eu aprendi estudando inglês com o teacher, no 4º ano ginasial do Colégio Dom José Coimbra, em Paços de Minas. Meu querido tio e meu primeiro professor da língua de Shakespeare. Ele era um gordo bonachão, amado por todos os que o conheceram, alunos ou não. O cirurgião dentista Antônio Maciel, irmão mais velho da minha mãe, foi também professor de inglês. Ele, quando entrava na sala, sempre cumprimentava seus alunos com um tradicional "Good morning, boys and girls", e nós respondíamos em coro: "Good morning, teacher." Grande teacher. I miss you. We miss you. Bem, mas o livro está sobre a mesa. The book is on the table. Quem mal lê, mal fala, mal ouve e mal vê. A frase de Monteiro Lobato. De fato, aqueles que não leem e se limitam à mediocridade não conseguem perceber um palmo além do nariz. Quanto menos leitura, mais mediocridade. Por isso, o vídeo de hoje traz uma dica sobre livros, mais especificamente sobre o primeiro livro da trilogia Escravidão. Escrito por Laurentino Gomes, este volume aborda o tema O Primeiro Leilão de Cativos em Portugal até a Morte de Zumbi dos Palmares. Essa trilogia vem sendo escrita há mais de 10 anos e é fruto de muita pesquisa e viagens aos locais descritos por esse fantástico escritor, jornalista e historiador. Autor das premiadas obras 1808, 1822 e 1889, que resgatam detalhes da história brasileira, o escritor paranaense Laurentino Gomes se deu conta de que o assunto mais importante do passado nacional não eram os ciclos econômicos, as revoluções, o império ou a monarquia. Era a escravidão. E aí ele diz: tudo que nós já fomos no passado, o que somos hoje e o que seremos no futuro, tem a ver com nossas raízes africanas e o modo como nos relacionamos com ela. Laurentino Gomes nasceu em Maringá, no Paraná, no dia 17 de fevereiro de 1956, formou-se em jornalismo na Universidade Federal do Paraná, com pós-graduação em administração pela Universidade de São Paulo, a USP. Trabalhou como repórter e editor no jornal Estado de São Paulo e foi também diretor superintendente da editora Abril. Em 2010, Laurentino publicou seu segundo livro, 1822. Como um homem sábio, uma princesa triste e um escocês louco por dinheiro ajudaram Dom Pedro a criar o Brasil, um país que tinha tudo para dar errado.
Bom, o assunto, como deixa claro no título do livro, é a independência do país. O livro foi eleito o livro do ano na categoria de não ficção da 53ª edição do Prêmio Jabuti de Literatura. Laurentino Gomes foi eleito pela revista Época como uma das 100 personalidades mais influentes no ano de 2008. O seu mérito foi de conseguir destaque em assuntos históricos, além de ter seus livros sempre na lista dos best-sellers, o que não é fácil em se tratando do tema. Em 2013, publicou o livro 1889, Como um imperador cansado, um marechal vaidoso e um professor injustiçado contribuíram para o fim da monarquia e a proclamação da República do Brasil. O livro é o terceiro e último volume da série e fecha a trilogia. Laurentino Gomes é membro titular do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e da Academia Paranaense de Letras. Em maio de 2015, o escritor anunciou que estava trabalhando em uma nova trilogia sobre a escravidão no Brasil. Este primeiro livro da trilogia, Escravidão, esse aqui, ele foi lançado em 2019, o ano passado, no fim do ano passado. Se você quiser entender o Brasil em uma dimensão mais profunda, precisa estudar a escravidão. Tudo que fomos no passado, o que somos hoje, o que nós gostaríamos de ser no futuro, tem a ver com a escravidão, afirmou em uma entrevista ao jornal El País. Disse ainda Laurentino: quando você olha a história da abolição no Brasil, há uma história branca. O Brasil do século XIX tornou-se um pária no cenário internacional, como foi a África do Sul na época do Apartheid. A elite brasileira se deu conta de que a escravidão comprometia a imagem do país perante o mundo supostamente desenvolvido. Havia uma nobreza aqui como se fosse Versailles ou a corte espanhola, de um país que se julgava europeu, monárquico, com a imagem imperial. Mas a realidade nas ruas era de escravidão, pobreza, analfabetismo. A Lei Áurea procura livrar o país dessa nódoa, mas o Brasil nunca fez nenhum esforço para incorporar sua população, porque isso significava abrir mão de privilégios, riquezas, direcionar os recursos do Estado para pessoas que não tinham oportunidades. O resultado disso é que hoje nós somos um dos países mais segregados do mundo, embora não tenhamos lei de segregação como houve nos Estados Unidos, por exemplo. Pelo menos até a luta pelos direitos civis, né? Mas somos um país segregado na geografia. Basta ir ao Rio de Janeiro e ver quem mora nos bairros violentos, dominados pelo crime organizado, e quem vive em Copacabana ou no Leblon, na zona sul. Quem que vive por ali? Também é um país segregado nos números e indicadores sociais. Por exemplo, por qualquer critério que você queira medir o Brasil, seja renda, emprego, segurança pública, existe um abismo entre oportunidade para uma população branca e para a população negra. Um homem negro tem 8 vezes mais chances de morrer em um homicídio do que um homem branco. Nós somos um país profundamente preconceituoso. No passado, desenvolvemos alguns mitos de que seríamos uma grande democracia racial, de que a convivência era cordial e amigável. Mas se você entrar numa rede social agora, vai ver as manifestações de racismo explícitas, cruas, inclusive no discurso do presidente da República. Conclui o escritor. Na minha opinião, de jornalista e cidadão, a vocação que o brasileiro tem para o servilismo e para a imobilidade diante de causas sociais que lhes dizem respeito vem dessa cultura escravocrata que até hoje impera no Brasil. Todo o desprezo que a elite social e política brasileira tem pelo povo é fruto desta opressão exercida pelos nossos colonizadores, na sua grande maioria europeus de pele branca e alma sombria, em pleno século XXI.
A desigualdade social e financeira neste Brasil de hoje é absorvida por nós, como sempre, sob a ameaça de impostos e penalidades absurdas e desproporcionais. Que o diga o ministro Paulo Guedes. Gente, parece que o povo brasileiro tem sempre a eleger o pior governante a cada eleição e deixamos nos governar por quem nem sequer conhecemos a verdadeira história de vida. Não pesquisamos o passado dessa corja política, apoiados por banqueiros e empresários que escolhem sempre quem lhes é mais conveniente. É verdade ou é mentira? Caímos sempre no discurso e nas promessas eleitorais fictícias e nos encantamos pelo discurso fácil de canalhas que desprezam pobres, discriminam negros, mulheres, homossexuais e formam equipes de verdadeiros imbecis que nos envergonham lá fora e, se apoiando em militares, nos ameaçam com golpes e chutes de coturno da mesma forma que fizeram com nossos descendentes índios e escravos negros vindos da África. Bem, este primeiro livro da trilogia Escravidão foi escrito por Laurentino Gomes e foi lançado no final de 2019, como eu já disse, pela editora Globo Livros. Os demais têm lançamento previsto no decorrer deste e talvez do próximo ano. Ainda não está confirmado ainda. Eu agradeço a todos vocês e desejo que vocês tenham uma boa leitura e que recomende aos amigos, pois, como disse Monteiro Lobato, quem mal lê, mal fala, mal ouve e mal vê. Eu espero que possa encontrá-los em um próximo vídeo. Até lá!